Daremos continuidade ao Seminário Internacional Repensando o Gênero a partir das convenções da OIT e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O tema deste terceiro painel é Assédios e Violências e a Convenção 190 da OIT. Neste momento, para a composição da mesa, convidamos Sua Excelência, a senhora ministra Morgana de Almeida Richa, do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Senhoria, a senhora Kristen Smith, professora associada de Antropologia e Estudos da Diáspora Africana na Universidade do Texas. Sua Excelência, a senhora Juíza do Trabalho Substituta Patrícia Maeda, coordenadora da Comissão de Estudos Relativos a Questões de Gênero do Direito Internacional no Direito Brasileiro, na Sociedade e na Magistratura. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, a senhora ministra Morgana de Almeida Richa. Muito boa tarde a todos os participantes do Seminário Internacional Repensando o Gênero a partir das convenções da OIT e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu soube que amanhã foi um sucesso, acabou atrasando um pouco, e cá estamos, então, na continuidade desse evento. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, na pessoa do ministro Lélio Bentes, e também a ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, na pessoa do ministro Maurício Godinho Delgado, destacando a importância deste evento, da escolha de um tema tão sensível e tão caro para todas nós, em especial, e para a formação, em geral, de uma transformação, de um novo modelo de sociedade, uma construção civilizatória. Ao fim e ao cabo, me parece que é nessa seara que estamos aqui a destacar. Na pessoa do Dr. Bruno, cumprimento a organização deste evento, né, coordenador da ENAMAT, e aos participantes, tem aqui vários amigos presentes, está a doutora Lorena, TRT de São Paulo, segunda região, um telefone inconveniente, desculpem. Doutor André, TRT do Mato Grosso do Sul, entre tantos outros, doutora Liana, do Piauí, escolas judiciais, os TRTs de todo o Brasil, e sintam-se, cada uma das senhoras e dos senhores aqui, pessoalmente cumprimentados na abertura dos trabalhos desta tarde. O nosso tema do painel, Assédios e Violências, e a Convenção 190 da OIT. Não haveria, talvez, um tema mais oportuno do que a Convenção 190 da OIT para esse cenário. Convenção 190 da OIT, que tem sido uma convenção relativamente recente, que tem contado com uma aderência de países crescentes e que teve agora, no dia 8 de março deste ano de 2023, a indicação da ratificação num pacote de medidas apresentadas pelo governo federal no sentido de internalizar esse importante tratado internacional que reconhece o direito de todas as pessoas ao mundo de trabalho livre de violência e assédio, incluindo a violência de gênero, e esse é o nosso destaque do dia. Então, com essas breves palavras, eu não vou aqui acrescentar outras colocações, já passando em seguida a palavra às nossas convidadas do dia, que são as estrelas do tema, e o faço inicialmente cumprimentando aqui a Sua Senhoria, a senhora professora Kristen Smith, para a sua exposição.
Eu leio rapidamente o currículo da professora Kristen, que é professora de Antropologia e Estudos de Diáspora Africana e diretora do Centro de Estudos de Mulheres e Gênero na Universidade do Texas, em Austin. Pesquisa e escreve sobre feminismo negro transnacional e o impacto da violência nas vidas das mulheres negras. É autora do livro Afro Paradise, Blackness, Violence and Performance in Brazil, University of Illinois Press, 2016, coautora de Dialectic is in the Sea, The Black Radical Thought of Beatriz Nascimento, Princeton University Press, 2023, e coeditora de Black Feminist Constellations, Dialogue and Translation Across the Americas, University of Texas Press, 2023, entre outros artigos e diversas publicações. Com a palavra, a professora Kristen. Bom, boa tarde. Obrigada, ministra. Obrigada, juíza. Eu agradeço muito por estar aqui. Meu nome é Christine Smith, eu sou americana, eu falo português. Obrigada. Mas eu peço a... Obrigada. Ai, que legal. A gente estuda por muito tempo, então eu fico feliz que eu consigo conversar na sua língua de uma maneira que é bem recebida. Mas eu vou falar desde o início que, se eu for fazer um erro gramático, o outro erro, me perdoe. Como a ministra falou, quando me apresentou, e mais uma vez, obrigada, eu sou professora de Antropologia e Estudos Afros na Universidade do Texas, mas também sou diretora do Centro de Estudos da Mulher e de Gênero. A minha pesquisa foca justamente na experiência das mulheres negras, e principalmente as mulheres negras nas Américas. E eu aprendi português, primeiramente, para fazer uma comparação entre a minha realidade nos Estados Unidos e a realidade do Brasil e a América Latina. Eu trabalho muito com as feministas negras da América Latina e pela região em geral. Então, os conceitos que eu vou apresentar para os senhores hoje, vêm dessa minha experiência como feminista negra, mas também como professora de antropologia que vive no mundo dos Estados Unidos, mas também tem um convívio com o Brasil, né? Então, conheço um pouco o Brasil e eu vou tentar colocar essas experiências em diálogo. Eu vou pular alguns slides, porque, como todos os professores no mundo, eu coloquei muitos slides. Eu já estou me arrependendo disso. Mas, primeiramente, eu queria dizer que minha pesquisa meu primeiro livro, Afro Paradise, é sobre a experiência da violência na comunidade negra, né, nas Américas. Mas outro lado da minha pesquisa, do meu trabalho, é sobre as contribuições das mulheres negras, as contribuições intelectuais das mulheres negras no mundo, mas principalmente nas Américas. E é a partir disso que eu vou falar hoje. Eu queria abrir a nossa conversa hoje com alguns conceitos chaves. Por quê? Porque eu acho que meu papel aqui com os senhores é aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos que a gente utiliza para analisar a violência. Como é que podemos entender a violência e o impacto da violência? Porque precisamos pensar além das normas do conceito geral da violência para entender o seu impacto maior. Um dos conceitos que eu uso no meu trabalho, que eu acho que é fundamental para entender a violência, além da violência física,
é o conceito da violência estrutural. E esse conceito, eu estou citando aqui um antropólogo que se chama Paul Farmer, que é outro antropólogo e também um médico. E ele fala sobre as violências, as estruturas. Ele define a violência estrutural na seguinte maneira: estruturas, sociais pecaminosas, entre aspas, caracterizadas pela pobreza e por desigualdade social radical, incluindo a desigualdade do racismo e do gênero. A violência estrutural é violência exercida sistematicamente, ou seja, indiretamente, por todos que pertencem a alguma ordem social. Daqui o incômodo que estas ideias provocam em uma economia moral ainda engrenada a fixar o elogio ou a culpa em atores individuais. Resumindo, o conceito da violência estrutural pretende informar o estudo da maquinaria social da opressão. A opressão é um resultado de muitas circunstâncias, não as menos de que residam na consciência. Consequentemente, nós precisamos de examinar também os papéis jogados pela supressão da memória histórica e outras formas de dessocialização, como a possibilidade de que as condições dessas estruturas são, ao mesmo tempo, pecaminosas e a culpa de ninguém. Eu gosto deste conceito porque ajuda a gente pensar em como a violência é perpetuada numa forma indireta. Ou seja, a gente tem as experiências de violência que são diretas, principalmente a violência física. Quando a gente pensa na violência física, a gente pensa numa violência direta, né? Uma tapa, uma coisa assim. Mas também tem uma violência estrutural que impede que as pessoas conseguem realizar as suas vidas de uma forma íntegra, ou seja, que corta a vida das pessoas, mesmo sendo uma violência indireta. E também temos a violência simbólica. Esse conceito. E mais uma coisa sobre violência estrutural. Por mais que o Paul Farmer desenvolve esse conceito, o conceito em si vem de um intelectual que se chama Johann Galtung, e foi desenvolvido logo depois da Segunda Guerra Mundial, como resposta às violências daquela guerra, né? Mas agora a violência simbólica. Eu quero apresentar o conceito da violência simbólica por Pierre Bourdieu, que era um sociólogo francês. Então, esse slide é em inglês, mas eu vou ler em inglês e depois eu vou explicar. Ele escreve: Thus, this system contains only two ways of getting and keeping a lasting hold over someone: gifts and debts, the overtly economic obligations of debt, or the moral, affective obligations created and maintained by exchange. In short, overt physical or economic violence or symbolic violence, censored, euphemized, unrecognizable, socially recognized violence. Essa parte em vermelha, eu espero que os senhores conseguem enxergar, eu sei que é um pouquinho difícil, que é a definição que eu quero apontar, que é uma violência censurada, uma violência de eufemismo, uma violência que não é sempre nitidamente visto. Ou seja, é uma violência sutil, mas uma violência que a gente consegue reconhecer, né? Uma violência sutil, censurada, que conseguimos reconhecer. Só um minutinho. E eu não vou ler tudo aqui, mas eu vou simplesmente dizer que essa violência sutil, essa violência simbólica, sempre é uma violência
escondida pelas relações encantadas. Ou seja, é uma violência que acontece dentro das relações que parecem amigáveis. Entendeu? Isso nos leva ao conceito de interseccionalidade, que eu acho importantíssimo. Agora, a gente usa essa palavra interseccionalidade muito, mas muitas vezes as pessoas não lembram a origem dessa palavra. Quem foi que criou essa palavra? Quem foi que criou essa palavra é a professora Kimberly Crenshaw, que é uma professora de direito, uma advogada, professora de direito, que queria desenvolver um conceito para entender como várias formas de opressão encontram e cruzam para criar uma nova experiência, ou seja, como o racismo e o sexismo cruzam para criar uma experiência única de violência. Isso é importante, principalmente nesse contexto da conversa que estamos tendo agora, porque eu quero apontar o fato que ela criou o conceito de interseccionalidade principalmente para o campo de direito. É um conceito do campo de direito. É principalmente, ela queria que esse conceito seria utilizada para analisar casos de justiça. Desculpa, eu perdi a palavra agora. Casos de justiça. Então, eu acho super importante, nesse contexto, apontar isso. Né? E eu vou ler esse trecho do trabalho dela, porque eu acho importante para o contexto da nossa conversa. Ela vai escrever assim: as mulheres negras, às vezes, são excluídas da teoria feminista e do discurso político antirracista, porque ambos são baseados em um conjunto discreto de experiências que muitas vezes não refletem com precisão a interação de raça e gênero. Esses problemas de exclusão não podem ser resolvidos simplesmente com a inclusão de mulheres negras em uma estrutura analítica já estabelecida. Como a experiência interseccional é maior que a soma do racismo e do sexismo, qualquer análise que não leve em conta a interseccionalidade não pode abordar suficientemente a maneira particular pelo qual as mulheres negras são subordinadas. Ou seja, só uma análise de raça e só uma análise de gênero não contempla a experiência total da mulher negra. Precisamos entender que quando esses dois fatores se cruzam, eles criam uma nova experiência, uma experiência única, que tem um impacto sobre a mulher negra, que é única também. Podemos visualizar isso dessa maneira. Temos vários ciclos: nacionalidade, gênero, classe, habilidade, orientação sexual, raça. E, como os senhores estão vendo, quando os ciclos cruzam, eles criam uma nova cor. Não é simplesmente a cor original. A cor original faz parte da nova cor, mas a nova cor é diferente. Isso é importantíssimo, porque quando estamos falando de violência, precisamos entender que os tons de violência são diferentes quando tratam de pessoas, de comunidades diferentes. Né? Eu queria dar um pouquinho de genealogia intelectual para contextualizar a conversa sobre interseccionalidade. A Kimberly Crenshaw foi inspirada pelo grupo The Combahee River Collective, que escreveu, em 1977, o seguinte, citação:
entre aspas, estamos ativamente comprometidos em lutar contra a opressão racial, sexual, heterossexual e de classe, e vemos como nossa tarefa particular o desenvolvimento de uma análise e prática integradas baseadas no fato de que os principais sistemas de opressão estão interligados. Ou seja, o conceito principal atrás da palavra, do conceito de interseccionalidade, é a ideia que os sistemas de opressão estão altamente interligados. Por isso, a Bell Hooks sempre falava da heteropatriarcado, né? Do heteropatriarcado. Por quê? Porque ela estava vendo que o patriarcado, né, e o heterossexismo estão ligados. Do mesmo jeito que o patriarcado e o heterossexismo estão ligados ao racismo, né? E a gente não pode desassociar essas coisas. Então, o outro lado da moeda da interseccionalidade é o entendimento que as formas de opressão estão interligados. Vou pular um pouquinho. Essa é a Barbara Smith, que é uma das fundadoras do Combahee River Collective, que é viva até hoje. E só porque eu gosto de história, sou uma professora de estudos afros, então, para mim, a história é importante. E eu sempre gosto de dividir que o nome Combahee River vem de um momento histórico muito importante na história dos negros nos Estados Unidos, que é a data 2 de junho de 1863, quando a Harriet Tubman, uma mulher negra que era escravizada, conseguiu libertar mais de 700 pessoas escravizadas, numa ação militar como parte da Guerra Civil em South Carolina do Sul. Por que esse momento é importante? Principalmente nesse mês que marcamos, reconhecemos a história da mulher. Porque esse momento foi a primeira vez que uma mulher liderou uma ação militar que foi bem sucedido, foi um sucesso nos Estados Unidos. A primeira vez. Foi uma mulher negra. E eu acho isso muito importante porque, quando ela entrou no exército, eles não queriam deixar ela ter um papel de líder militar. Eles queriam que ela lava e passa a roupa dos outros. Mas, se eles não tinham reconhecido o valor militar dela, eles não iam ganhar essa batalha, que era uma das batalhas que mudou o destino da Guerra Civil nos Estados Unidos, né? Então, é uma genealogia. Essa batalha, o Combahee River Collective de 1974, que cria essa ideia de opressões interligados, e depois interseccionalidade de Kimberly Crenshaw. Tudo muito ligado. Só um minutinho. Um minuto. Ok. Come on, dude. Peraí. Eu vou pular 2 slides aqui, que eu quero falar da política feminista negra, que vem dessa ideia do Combahee River Collective também. Barbara Smith e Gloria Hall, no livro Some of Us Are Brave, de 1982, escreveram o seguinte, que a posição política da mulher negra na América, eu vou dizer, nas Américas, tem sido, numa palavra só, embatalhada, né? Embatalhada. Ou seja, a mulher negra sempre está batalhando para sobreviver, né? Nesse sentido, o que é política? A política, no seu senso lato,
é uma situação, um relacionamento de uma diferencial de poder entre grupos e indivíduos. Ou seja, no momento que a gente tem uma diferença de poder entre grupos e indivíduos, temos política. Não simplesmente a política que acontece aqui em Brasília, mas é uma política do dia a dia. Então, quando a gente está pensando em como refletir sobre violência, entender que a violência é altamente ligada à política é fundamental. E quando falamos de política, não estamos falando de política macro, estamos falando de política micro, né? Né? No feminismo negro, isso, mais uma vez, está altamente ligado ao conceito, nossa conversa sobre violência. O feminismo negro reconhece que a realidade histórica das mulheres negras é uma realidade de luta entre vida e morte. Uma luta pela sobrevivência. Desculpe que eu não traduzi esse slide, é porque eu adicionei ele um pouco tarde, né? E que o pessoal é político, né? O pessoal é político. Por que isso é importante? Porque cada aspecto das nossas vidas tem a ver com a política. Ou seja, pensando naquele outro slide, tem a ver com o jogo de poder, né? A relação de poder entre grupos e indivíduos. Eu vou pular. Para o feminismo negro. A política feminista negra é uma forma de resistência do dia a dia, que desafia duas perspectivas de entender a consciência de grupos oprimidos, né? Isso é de Patricia Hill Collins, né? Que os grupos oprimidos identificam com o poder e não têm uma interpretação válida, independente da sua própria opressão. Eu acho essa ideia muito fundamental, que muitas vezes a gente acha que quem é oprimido não consegue enxergar nem analisar sua própria opressão, mas isso é um preconceito muito forte e muito profundo. Então, quando estamos falando de violência, precisamos urgentemente conversar com as pessoas que estão sofrendo a violência, porque muitas vezes elas conseguem articular as dimensões complexas dessa violência de uma forma nítida, que é uma forma que vai ajudar a gente a entender como eliminar aquela violência daquela situação, né? E também o feminismo negro desafia a perspectiva eurocêntrica, masculinista, né, de conhecimento, na seguinte forma, confirmando que a experiência é uma fonte de conhecimento e o significado, ou seja, o que a gente passa no dia a dia cria, né, conhecimento que é ligado a poder, né? A experiência é uma fonte válida de entender o mundo. Isso é uma ideia fundamental do feminismo negro que, para mim, é importante para compartilhar num ambiente de conversar um pouco sobre violência. Por quê? Porque muitas vezes a gente não reconhece as experiências das mulheres negras como perspectivas válidas sobre a violência na nossa sociedade em si. E precisamos fazer isso, né? Eu vou pular um pouquinho. Eu vou pular muito, na verdade. Pular muito. Então, me desculpa.
uma coisa que eu vou falar é aqui. Quais são as nossas histórias e como a gente conta as nossas histórias? Isso, para mim, é importante porque, muitas vezes, a gente não reconhece as histórias de violência que faz parte das nossas comunidades e da nossa história mundial, né? Quando a gente fala da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que é uma luta, que é uma referência, muitas vezes falamos de Rosa Parks, né? E falamos também de Martin Luther King. Mas poucas pessoas saibam que, de fato, a Rosa Parks não começou a sua vida política com a luta para dessegregação, eu espero que essa palavra está certa. Qual é a palavra? Dessegregação, obrigada. Dos ônibus. Ela começou lutando contra o estupro. E o caso que foi o caso principal que ela que foi o caso que ela lutou muito para ter justiça. Desculpa, que eu espero que eu estou fazendo sentido. Foi o caso de Recy Taylor, que foi uma mulher negra que foi, infelizmente, estuprada por um gangue de homens brancos nos anos 60. E essa história, ela era casada, ela estava andando na rua, no sentido à igreja, porque ela estava indo para o culto na igreja, quando um grupo de jovens brancos, num carro, foi ao lado dela, falaram que os policiais tinham mandado eles atrás dela, forçaram ela no carro e estupraram ela por 24 horas. E é esse caso que foi o caso que deixou Rosa Parks entrar na política, na luta pelos direitos civis. Por quê? Porque as pessoas não entendem, ou as pessoas não sabem, não que não entendem, mas as pessoas não sabem que, de fato, a luta pelos direitos civis não foi uma luta simplesmente para ter acesso à água igual, acesso às escolas iguais. Foi uma luta contra a violência. E, principalmente, contra a violência interseccional. E, por isso, as mulheres negras estavam em frente dessa luta, né? E a Rosa Parks lutou por muitos anos para tentar processar os jovens que fizeram isso com a senhora Recy Taylor, que faleceu em 2019. Mas, antes de falecer, ela foi reconhecida pela Oprah Winfrey no Golden Globes em 2018. Né? Muito tarde, quando a gente pensa que 50 anos tinha passado e as pessoas não sabiam dessa história. Né? Por que isso é importante? Porque, para mim, a gente tem que lembrar que, no fundo da luta contra o racismo, sempre é a luta contra não simplesmente racismo e sexismo, mas a misoginia antinegra, ou seja, a palavra que a gente usa é misogynoir, né? A violência que atinge as mulheres negras especificamente e cria um contexto estrutural que permite a violação da mulher negra. Ou seja, por que aqueles jovens nos anos 60 podiam dizer que eles não eram policiais, porque eles podiam dizer para essa senhora que eles eram policiais e ela sentia que ela tinha que obedecer por causa da estrutura da violência,
da supremacia branca nos Estados Unidos. Ou seja, as mulheres negras, nessa época, reconheceram todos os homens brancos como pessoas de autoridade que representavam o Estado, mesmo quando não for assim. Isso criou um contexto que perpetuava a violência. A gente sempre fala, na história dos Estados Unidos e a violência racial dos Estados Unidos, as pessoas falam muito sobre o linchamento, que é uma coisa, um lado da nossa história muito brutal, cruel, horrível. Mas o que as pessoas não saibam, muitas vezes, é que as mulheres negras, por mais que elas não eram vítimas de linchamento do mesmo nível dos homens negros, em vez de linchar a mulher negra, a mulher negra era estuprada. Isso era uma forma de disciplinar e violentar a mulher negra dentro do contexto da supremacia branca, né? E eu acho isso importante porque, mais uma vez, a gente pode voltar a pensar sobre essa questão da violência estrutural e a violência simbólica. Como o véu das relações encantadas, das relações do poder, pode permitir a violação das pessoas, né? Eu vou pulando. Eu quero chegar no último slide aqui. Eu falei que eu fiz muitos slides, então desculpa. Eu queria também apontar a história de Ida B. Wells, que é uma das primeiras mulheres negras a lutar contra o linchamento nos Estados Unidos. Ela viveu de 1862 a 1931. E eu acho importante entender que ela, como jornalista, ela começou a revelar o linchamento como uma violência racial, porque, naquela época, as pessoas achavam que era um tipo de vigilantismo, né? Mas, com os livros dela, ela começou a falar que, de fato, era uma violência racial. Mas a parte interessante de Ida B. Wells também é que ela também virou uma das primeiras mulheres negras a fundar o movimento das mulheres negras nos Estados Unidos, que virou o movimento do feminismo negro. Ou seja, mais uma vez, essa questão da interseccionalidade da violência é importante para entender essa história. E, para concluir, eu queria falar de Claudia Jones, que era uma mulher trinidadense, que viveu nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Eu podia falar mais, mas eu vou resumir rapidinho. E ela lutou e teorizou a ideia do tripla ameaça, ou seja, que a mulher negra sofre 3 vezes: o classismo, o sexismo e o racismo. Eu acho isso importante porque ela está escrevendo isso nos anos 40. Nos anos 40. Essa ideia da interseccionalidade não é uma ideia nova, não é uma ideia que a gente pode falar que é moda, é uma ideia que vem de longe. E, com isso, eu vou encerrar. Muito obrigada. Agradeço a brilhante exposição da professora Kristen, que, a par de todo o conhecimento e conteúdo muito específico na questão das mulheres negras, com um histórico fenomenal que nos traz aqui, nos brindou, professora Kristen, com um show de português, de fluência, de capacidade de comunicação, de raciocínio, dialogando em línguas e conteúdos com tanta facilidade, trazendo aqui a todos nós palavras que ficam, professora, na reflexão que se segue. Não, é imensa a sua contribuição. Muito obrigada. E, sem mais delongas, eu tenho a honra aqui agora de convidar para tomar a palavra a
doutora, juíza do trabalho substituta, Patrícia Maeda. Patrícia Maeda já é conhecida de todos aqui presentes, já foi amplamente aplaudida, todos conhecem o currículo da doutora Patrícia, mas nos cabe aqui, então, a incumbência de fazer esse passeio nesse histórico acadêmico e profissional de grande riqueza. Doutora Patrícia, juíza do trabalho substituta no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Doutora e mestra em Direito do Trabalho e graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Ex-auditora fiscal do Trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego, ex-bolsista do... Aqui vem o desafio apresentadora de mudar de língua diante da nossa palestrante com o riquíssimo currículo em inglês. Agora vamos para um riquíssimo currículo em francês, tentando aqui, da melhor forma, traduzir na sua língua nativa. Então, ex-bolsistas do Programme de Futurs Leaders dans les Amériques e sob a orientação do professor titular Ângelo Soares, da Université du Québec, a Montréal. Integrante do Grupo de Pesquisas Trabalho e Capital e da equipe de estudos Direito do Trabalho e História, ambos sob a coordenação do professor associado Jorge Sotomayor. Integrante do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Democracia e Desigualdades, da USP, sob a coordenação da professora Fabiana Severi. Presidente da Comissão de Primeiro Grau de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual, TRT 15. Coordenadora do Grupo de Estudos sobre a Diversidade da Escola Judicial do TRT 15. Coordenadora e integrante da Comissão de Estudos Relativos a Questões de Gênero no Direito Internacional, no Direito Brasileiro, na Sociedade e na Magistratura da ENAMAT. Ex-colaboradora do Grupo de Trabalho para Desenvolvimento de Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero no Conselho Nacional de Justiça. E, por fim, atualmente está em pós-doutoramento em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Com este belíssimo currículo, com a palavra a doutora Patrícia Maeda. Muito obrigada, ministra. Boa tarde. Gostaria inicialmente de me autodescrever, né? Eu me chamo Patrícia Maeda, sou uma mulher de 47 anos, de ascendência asiática, japonesa, né, com pele amarela, cabelo preto, curto e liso, olhos pretos e com monopálpebras, visto um kimono com alguns tons de azul, bege, cinza, ou terra, e um óculos grande de armação dourada, né. Dito isso, eu cumprimento a presidência da mesa, ministra Morgana de Almeida Richa, né, que me honrou tanto, né, enfim, com a minha apresentação. E, na sua pessoa, ministra, eu saúdo a todas as magistradas, servidoras e terceirizadas da Justiça do Trabalho. Enfim, saudações a todas, todos e todes, né. É uma honra e uma alegria enorme estar aqui, ao lado da ministra Morgana, e ao lado da professora Kristen Smith, né, e com todos vocês que nos acompanham aqui presencialmente e pelo YouTube, nesse evento promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho e pela Escola Nacional da Magistratura do Trabalho. É muito emocionante estar aqui, porque há quase 14 anos eu fiz parte da turma de formação inicial da ENAMAT, né, e nem nos meus sonhos mais ousados, né, passaria pela minha cabeça estar aqui hoje ocupando essa mesa, né, nesse auditório. Então, né, já peço escusas, né, eventualmente, se eventualmente eu me emocionar, né. Depois que eu ingressei na magistratura, né, eu achei que eu já tinha conquistado tudo que me era destinado, né. Eu tinha uma família, tenho ainda uma família feliz, né, apesar de todos os prognósticos dizerem que para uma juíza magistrada é muito difícil, né, manter, né, uma família feliz. Estou na profissão dos meus sonhos, né. Bom, sem contar as várias vezes que eu me questionei, né, quando é que iam perceber que eu não era para estar nesse lugar, né, que eu era uma impostora. Conhecem, né, a síndrome da impostora.
é que, né, nós bem sabemos que nós não somos socializadas para estarmos numa posição de destaque, né? E, na minha família, ser juíza já era um feito e tanto, né? Então, quando eu já me sentia mais confortável como juíza, eu resolvi voltar à academia, né? E foi em uma das disciplinas, bom, fiz mestrado, e aí passei para o doutorado, e foi durante o doutorado que eu conheci a professora Kristen Smith, que agora cumprimento, e agradeço muito por ter enfrentado todas as dificuldades. Não vou gastar, assim, enfim, investir o meu tempo da minha fala para explicar tudo o que a professora passou, mas, gente, ela merece muitas palmas por estar aqui, porque ela enfrentou todas as dificuldades possíveis para estar aqui nos honrando com sua presença hoje, né? Então, é um dia pessoalmente muito importante, né? E eu gostaria de agradecer ao presidente do TST, o ministro Lélio Bentes Correia, né, com quem eu tenho a honra, né, de trabalhar atualmente. Então, agora já não sou mais coordenadora, enfim, de um monte de coisa. Agora eu sou juíza auxiliar da presidência. Mas eu tenho a agradecer ao ministro Lélio Bentes, que tem, né, apoiado muito toda essa questão da equidade de gênero e de raça, bem como, né, o diretor da ENAMAT, o ministro Maurício Godinho Delgado, e, igualmente, agradeço o apoio das juízas auxiliares da presidência, com quem eu tenho convivido muito intensamente, as juízas Adriana Meirelles Melônio e Gabriela Lenz de Lacerda. Muito obrigada por tudo. E ao juiz auxiliar, Dr. Bruno Rodrigues, né? Então, eu agradeço a todos, a todas essas pessoas pelo convite e pela confiança, né? Aproveito o ensejo e agradeço ao cerimonial, né, do TST, na pessoa da senhora Liliana, né? E ao setor de apoio da ENAMAT, na pessoa do senhor Rodolfo, né, parabenizando-os pela organização deste evento. Muito obrigada. Então, hoje a gente vai falar sobre a Convenção 190, e não poderia ser um tema mais pertinente, né? Tá certo? De manhã tivemos tema, aliás, todos os temas desse evento são muito pertinentes, mas a Convenção 190 está na pauta do dia, né? Há um ano, mais ou menos, né, houve um ato público promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, né, na qual participaram várias entidades, dentre elas a ANAMATRA, né, hoje representada aqui pela nossa vice-presidente licenciada, Luciana Conforte, né. Tudo isso para sensibilizar os parlamentares, né, e o governo brasileiro a respeito da necessidade de ratificação da Convenção 190. Na semana passada, como já foi anunciado aqui, a gente teve a alegria, né, de ter a notícia de que tanto a Convenção 156 quanto a 190 foram encaminhadas, né, pela Presidência da República ao Parlamento para que fosse, né, enfim, assim, para que desse andamento o processo de ratificação para a internalização dessas normas. E também é igualmente importante, né, falar sobre assédios e violências, né, em um evento que se propõe a repensar o gênero, porque ontem, né, também, como já foi anunciado aqui, né, foi aprovada a resolução, né, que trata do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? E é muito bonito ver, assim, o protocolo, ele não é resultado desses dois últimos anos, mas foi há 2 anos que foi instituído o GT, né? O protocolo, ele é um episódio assim, de toda a história de lutas pela igualdade de gênero, né? E aqui, a partir da Justiça do Trabalho, eu posso dizer que nós temos traduzido a perspectiva de gênero como perspectiva interseccional de raça e gênero, e eu vou explicar ao longo da minha explanação, conversando aqui com a expositora aqui, me antecedeu, a doutora Raquel Santana. Mas, então, quer dizer, há 2 anos foi instituído o GT,
foi publicado o protocolo, de repente surgiu a recomendação, né, ela era recomendada, e agora o protocolo vem respaldado por uma resolução, né? Então, tudo isso é um movimento, né? É um movimento que ainda não atingiu seu objetivo, né? Nós ainda estamos no filme, né? Mas eu acho que, enfim, estamos caminhando, né? Estamos caminhando, e o futuro deve ser promissor, né? Esperamos. Não posso deixar de mencionar aqui, né, que foi uma honra ter trabalhado no GT para a elaboração do protocolo, acompanhada pela juíza Vanessa Caran de Chueire Sanches. Nós formamos a grande equipe da Justiça do Trabalho. Afinal de contas, gênero não tem nada a ver com o trabalho, né? Para que a gente vai falar sobre gênero em trabalho? Então, éramos apenas 2, né, juízas, mas nós não trabalhamos só, nós trabalhamos com um grupo muito importante de amigas, né, muitas delas presentes nesse auditório. Não vou nomeá-las, né, para não cometer nenhuma gafe também, mas eu deixo aqui meu abraço muito afetuoso para todas vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Bom, minha proposta hoje é pensar assim, na Convenção 190, explicar um pouco sobre a Convenção 190, lembrando, primeiro, que ela não trata do assédio apenas do assédio de gênero, né? Apenas da violência de gênero. Ela trata dos assédios e das violências no mundo do trabalho. E isso é uma inovação, né? É uma inovação na própria perspectiva, né? É ampliar os nossos horizontes, como nós veremos aqui. Então, o que eu proponho, inicialmente, é olhar para esse fenômeno do assédio ou da violência de uma forma tridimensional. E o que eu quero dizer com isso? A tridimensionalidade diz respeito a uma forma que eu busquei elaborar para a gente compreender melhor o fenômeno, né? Porque, normalmente, o que aparece para a gente é um conflito entre pessoas, né? E eu chamo isso da primeira dimensão, que é uma linha, né? Assediador, vítima, né? E essa é uma abordagem que é interpessoal, né? Então, quando a gente pensa nessa chave, a gente pensa em assediador, vítima, e pensa em punição ou reparação. Mas esse conflito se deu dentro de uma instituição, e aí é a segunda dimensão que eu proponho, né, que seja o plano, né? Então, a segunda dimensão, o plano, é a dimensão institucional, organizacional, por meio da qual a gente vai olhar para o ambiente do trabalho e para os riscos psicossociais presentes, né? E essa instituição, ela está inserida, né, num contexto que é o cubo, né? Então, isso diz muito respeito à nossa sociedade, à nossa forma de organização social, né? Então, assim, se a gente olha para o mundo do trabalho, né, a gente vê, não de uma forma assim, estanque, né, mas a gente vê a transformação das relações de trabalho partindo de um modelo que era predominantemente fordista, ou que correspondia também à sociedade disciplinar, na qual o trabalho era pensado a partir da fragmentação da atividade, tudo era muito rígido, eram muito disputados os direitos dos trabalhadores, as organizações elas envolviam uma forte hierarquia, as relações se davam, né, a partir de uma segurança, umas relações de longo prazo, né? Essa era a sociedade fordista, baseada na obediência e na negatividade do dever, né? Então, é uma coisa assim, você é obrigado a fazer algo, e aquilo era uma coisa que era negativa para a subjetividade, né? E a gente vem passando por um outro modelo, né, chamado pós-fordismo, ou que também a gente pode pensar numa correspondência com a sociedade do desempenho do filósofo Byung-Chul Han, né, que trata da polivalência, né, das pessoas, né, nas atividades do trabalho. Então, a palavra que representa esse período é a tal da flexibilidade, né, e ela deve ser lida bem com aspas, porque flexibilidade para quem, né?
E a gente não está mais tão no nosso léxico discutir direitos, porque eles, na verdade, são vistos como, aspas, privilégios, né? E as pessoas, ao invés de observarem uma hierarquia, elas são incentivadas a se acharem empreendedoras de si mesmas, né? E as relações se dão em curtíssimos prazos, né? Onde o que é mais importante é inovar, né? E inovar nem sempre significa melhorar, né? O vocábulo mais importante, né? Mais importante do que obedecer é ser eficiente, né? E, assim, a partir dessa ideia de ser empreendedor de si, de ser super eficiente, a gente forma o que é a sociedade do burnout, a sociedade do esgotamento físico e mental, porque é a positividade do poder, é aquilo, eu posso mais, eu quero fazer mais, eu quero dar mais de mim. Então, essa é a sociedade do... Assim, essas são as nuances, né, dessa sociedade que vem se desenhando. Então, tudo isso reflete nas instituições. Então, dentro das organizações, nós temos um trabalho que é fragmentado e sem sentido, apesar da polivalência, né? Nós temos o tal do downsizing, né? Fazer com menos pessoas, né? Ter mais trabalho, fazer tudo com menos pessoas. Um fomento, né, à competitividade exacerbada, e isso tem muito a ver com o fato de ser, né, empreendedor de si, a falta de autonomia, apesar da gente ser empreendedor de si, a gente não percebe o quanto a gente está cada vez mais sendo controlado, né, e uma intolerância à crítica, né, a crítica feita ao que é hegemônico, né, estamos cada vez mais, enfim, intolerantes, né. Podemos verificar a intensificação do ritmo e a extensão da jornada de trabalho, cobrança de metas sucessivamente majoradas, o que significa um aumento, né, gradual da pressão, né, e mudanças repentinas na organização do trabalho. Hoje a gente trabalha desse jeito, amanhã a gente trabalha de outro, totalmente diferente, a gente tem que se adaptar sem fazer uma reflexão, né, uma crítica sobre isso. E tudo isso se torna um ambiente muito propício a relações de violência, né? Então, nas relações interpessoais, o que a gente verifica? Muitas vezes, embora, né, o discurso seja de flexibilidade, de empreendedorismo de si, nós vemos lideranças inadequadas, né, que são exercidas de forma autoritária, exercício de poder centralizador, uma vigilância exacerbada, aplicativos, né, etc., câmeras, controle disciplinar, discriminações que hoje são veladas, mas elas continuam presentes, ordens contraditórias, comunicação agressiva, ambígua e desrespeitosa. A comunicação está cada vez mais difícil, né, nos ambientes de trabalho. Ofensas, humilhações, perseguições, isolamento, né? Então, tudo isso, né, acaba trazendo um risco, né, de se verificar a violência, né, e o assédio no mundo do trabalho, mas eu queria aqui fazer uma pequena distinção antes de dar o recorte de gênero e talvez, né, tentar fazer algum recorte de raça, fazer uma distinção. Não é tudo que é risco psicossocial, né? Em princípio, a existência de metas e objetivos por si só não se trata de um risco psicossocial para assédio e violência, né? A existência de conflitos também não, né? Porque, inclusive, conflitos eles são parte de uma sociedade democrática, né? Agora, por exemplo, em relação às metas, o problema não está na existência de metas e objetivos, talvez isso seja importante ser estabelecido para que a gente saiba para onde a gente quer ir. Mas as ferramentas utilizadas, né, a forma de cobrança, né, a avaliação individualizada, condutas abusivas, isso realmente é preocupante, né? A verticalidade das relações por si só não é um problema, né? Mas o abuso disso, né, a gestão, né, que é feita de forma individualizada, embora seja a partir de conceitos universais, não leve em consideração a condição da própria pessoa, é um risco, né?
As horas extras, né, o excesso de jornada por si só não é um risco psicossocial, mas a ausência de descanso e desconexão, sim, né? Assim como as diferenças de grupos sociais, né, a baixa representatividade por si só não é um problema, mas as relações assimétricas de poder, e aqui já entrando na questão de gênero, né, então, machismo, racismo, capacitismo, outras minorias étnicas, religiosas, sociais, etc., isso sim pode ser um problema, né? E aí, tentando fazer esse recorte de gênero, né, o Instituto Patrícia Galvão, né, e Locomotiva detectou, em uma pesquisa realizada em 2020, que 36% das mulheres relatavam, né, terem sido vítimas de algum tipo de assédio, violência ou enfim, importunação, né, das trabalhadoras. Mas, quando elas eram apresentadas a situações concretas, 76% já reconheciam que já haviam sofrido por alguma daquelas condutas. Então, por exemplo, ser constantemente interrompida, ter suas ideias apropriadas por outra pessoa, ou receber comentários inadequados sobre a sua aparência física, ter convites insistentes e inapropriados, né? Então, 76% delas. Então, uma das conclusões é que corriqueiras, né, essas condutas abusivas, né, as situações são muitas vezes naturalizadas pelas mulheres. Então, elas sofrem os assédios e as violências e elas nem conseguem nomear como uma violência de gênero, né? E, quando as pessoas tinham a consciência, né, de que tinham sofrido alguma conduta de assédio ou de violência no trabalho, essas mulheres, normalmente, quais eram as respostas dela? Era, por exemplo, evitar contato com o agente assediador, né? Ou contar para amigos e família, pedir demissão, ou confrontar o agente, né? Vejam, não era formalizar a denúncia, né, a primeira conduta. Por quê? Né? Porque muitas achavam que não era grave o suficiente, para muitas delas, o agressor era o próprio superior hierárquico, porque, em outros casos anteriores, nada foi feito, porque elas ficavam com medo de serem demitidas ou porque ficaram com vergonha, né? Então, uma das conclusões também é que a sensação de que a denúncia, né, dessas situações não surtiria efeito, ou também o medo da demissão, né, acabavam muitas vezes silenciando as mulheres, né, e então elas acabam buscando soluções individuais para essas situações, que é isso, de evitar o agente, de contar para a amiga, contar para a família, mas não dar um tratamento institucionalizado, um tratamento na organização para essa questão, né. A pesquisa LinkedIn Finqueva, também de 2020, levantou que 47% das mulheres que responderam a essa pesquisa, elas se sentiram vítimas de assédio sexual em algum momento, né? E a maioria delas eram mulheres negras, né? 52%, né? E as mulheres com menores salários, né, salários abaixo, né, de 6 salários mínimos, eram 49%. Né? Então, um dos indícios é de que, uma das conclusões, na verdade, é de que a violência no mundo do trabalho atinge de forma desigual as trabalhadoras, fenômeno que só pode ser devidamente compreendido com a perspectiva interseccional, né, que considere simultaneamente classe, gênero, raça, origem, idade, etc. Né? Então, quando aqui na Justiça do Trabalho a gente fala em perspectiva de gênero, né, eu convido a todos, assim, a gente fala isso, mas ouçam, leiam, né, perspectiva interseccional de gênero e raça, né? E, nesse sentido, a gente entra aqui na Convenção 190, trazendo, primeiramente, a notícia, né, de que já 25 países ratificaram essa convenção, né, então, aí
os países no slide. Ela tem uma série de considerandos, e eu vou trazer um pouquinho deles aqui, porque eu acho que é muito importante a gente resgatar, para mostrar que ela não surgiu do nada, né? Ela tem todo um histórico para chegar nesse resultado lindo, que é a redação, né, da Convenção 190. Então, ela é baseada na Declaração de Filadélfia, que lá atrás, em 1944, já dizia que todos os seres humanos, independentemente de raça, crença ou sexo, tinham direito à dignidade. Basicamente é isso, né? Não deveria ser uma novidade, mas até hoje é uma questão, né? Todas essas convenções que estão aí no slide, né, são mencionadas, né, no considerando, né, nos considerandos, no preâmbulo, né, da Convenção 190, então todas têm alguma relação com a questão de gênero, né. Outros instrumentos internacionais que são citados, né, como era de se esperar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, porque direitos das mulheres, direito das pessoas racializadas, direito das pessoas não binárias são direitos humanos, né? O Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Internacional, né, sobre a discriminação racial, sobre a discriminação contra as mulheres, sobre os direitos dos trabalhadores migrantes, sobre os direitos das pessoas com deficiências. Então, embora, né, a convenção ela se proponha a falar de uma forma bem ampla, né, sobre assédio e violência, ela tem um olhar com perspectivas, né? Então, assim, o trabalho, né, o cuidado que se teve, né, para olhar para todos esses grupos minorizados, né? Então, um pressuposto também é de que todas as pessoas têm direito, né, a um mundo do trabalho livre de violência e assédio, né, inclusive a violência e o assédio de gênero. Opa, para o outro lado. Sim. Tá. Então, a partir desses pressupostos, vamos pensar aqui. Bom, vou passar já aqui. Uma das grandes inovações da Convenção é pensar de uma forma bem ampla o fenômeno da violência e do assédio. Por quê? Porque um dos problemas, uma das nossas dificuldades é a ausência de definição legal para fins trabalhistas do que seja assédio, né? Tanto assédio sexual quanto assédio moral. Nós não temos, né? A gente se vale muito, né, da Lei Maria da Penha, que tem lá uma série de violências listadas e definidas, mas isso daí, de certa forma, foi, e ainda é, né, uma dificuldade, né, que é encontrada pelas pessoas quando elas procuram a Justiça do Trabalho para tratar de algum caso de violência ou assédio. Muitas vezes, enfim, elas não, por não ter essa definição, né, elas não têm o seu direito reconhecido, né? Então, a Convenção 190, ela tem esse olhar muito amplo. Então, o que é juridicamente relevante? É o conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis, ou mesmo de suas ameaças. Vejam, então, é uma coisa muito ampla, né? Pode ser o comportamento, pode ser uma prática, pode ser ameaça, pode ser em ocorrência única, né? Pode ser repetida, né? Então, aquele requisito de que a gente só vai reconhecer um dano moral quando há uma reiteração da conduta, isso tem que ser superado, né? Que visem, que causem, ou que são suscetíveis de causar, pode até não ter essa finalidade, mas que efetivamente causa algum tipo de dano físico, psicológico, sexual ou econômico, né, é considerado uma violência violência ou assédio no mundo do trabalho para fins da Convenção 190. E isso inclui a violência e o assédio com base no gênero, que é, por sua vez, aquele que atinge as pessoas em virtude do seu gênero, né? Ou ainda que atinge alguns grupos de pessoas de forma desproporcional em razão de determinado sexo ou gênero, né? E aqui, dentro desse conceito, nós temos o assédio sexual.
assédio sexual, como eu já falei, não tem definição para fins trabalhistas, mas nós temos o tipo penal, né? E o tipo penal, ele visa proteger um bem jurídico, né? Ele é bem rigoroso, restrito, mas ele não dá conta da questão trabalhista, né? Então, aqui tem o artigo 216-A do Código Penal, mas não há muito mais divergência, né, nem muita discussão doutrinária a respeito do assédio sexual para o direito do trabalho, que é um conceito muito mais amplo, né, que abrange tanto o assédio sexual por chantagem quanto o assédio sexual por intimidação ou ambiental, né? E na ausência, né, de uma definição legal, né, eu convido a todos que, enfim, tomem, se apropriem, né, dos termos da Resolução 351 do CNJ, que traz uma definição de assédio sexual, né, para dentro do Poder Judiciário, então, para fins, para interna corporis, né, reconhece-se como sendo o assédio sexual, tanto o assédio por chantagem, quanto por intimidação ou assédio ambiental, né? E a quem se destina a Convenção 190? A todas as pessoas no mundo do trabalho. Basicamente é isso, tá? Para não ficar ninguém invisibilizado, a própria Convenção 190 traz uma série de exemplos, mas como ela começa dizendo assim, trabalhadores e trabalhadoras, no caso, e outras pessoas no mundo do trabalho, este rol é meramente exemplificativo. Então, estagiários, pessoas que não estão com o seu vínculo formalizado, as pessoas que estão à procura do emprego, né, são candidatos a emprego. Então, pessoas que trabalham de forma voluntária, a todas elas se destinam a essa norma, né? E por que é importante frisar que se trata do mundo do trabalho? Porque o conceito de local de trabalho ele ficou muito restrito, né? Ficou muito restrito, já não dá conta das situações que envolvem as relações de trabalho. Então, a Convenção 190 traz essa preocupação de abranger todas essas situações. Então, são efetivamente os locais de trabalho, mas onde é feito o pagamento, onde o trabalhador ou a trabalhadora descansa, faz sua refeição, vestiário, deslocamentos, viagens, as comunicações, né? Especialmente considerando, né, o teletrabalho, a tecnologia de informação. Então, tudo isso se torna muito pertinente, né, pensar para além de local de trabalho. E eu queria, só para finalizar, né, trazer aqui os princípios fundamentais, porque assim, a norma está lá, é só ler, né, só quero chamar a atenção, porque, frisando novamente, todas as pessoas têm direito ao mundo livre de violência e assédio, né? E a Convenção 190 propõe uma abordagem inclusiva, integrada e sensível ao gênero, o que casa perfeitamente com o nosso protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? Torna tudo isso muito, enfim, dialogado, né? Que também diz respeito, né, pensar em violência e assédio não tem como fazer isso sem pensar nos princípios e direitos fundamentais no trabalho, né? A liberdade de associação, a abolição do trabalho forçado, o trabalho escravo, o trabalho obrigatório, trabalho infantil e a eliminação de todos os tipos de discriminação, bem como a promoção, né, do trabalho decente. Tudo isso tem muito a ver com as questões de violência e assédio, né? Então, as pessoas têm direito à igualdade e à não discriminação, e isso inclui as mulheres trabalhadoras, a todos os grupos vulneráveis, as pessoas, né, aos grupos em condições de vulnerabilidade que são afetadas de forma desproporcional. Então, convido a todos que olhem, né, que conheçam esse texto, que foi muito bem elaborado, foi muito rapidamente também. A elaboração não foi tão rápida, mas a aprovação foi muito rápida, porque havia um consenso global a respeito da necessidade, né, de se
se pensar o assédio e a violência no mundo do trabalho, sobretudo, né, elegendo, né, a sessão que comemorava os 100 anos de OIT para a aprovação dessa norma. Então, tudo isso tem um simbolismo muito importante, né? Então, tem 3 eixos, né? Essa norma, que é proteção e prevenção, aplicação e reparação, orientação, formação e sensibilização. E isso daqui diz muito respeito, né, a um cuidado, né, de abordagem tridimensional, né, que não basta a gente combater aquele problema entre as pessoas, porque a gente tem que pensar na organização e também na sociedade, né? E mencionar aqui que a Lei 14.457, né, do ano passado, traz a responsabilidade para aquelas empresas que têm CIPA, né, de começar de incluir a questão do assédio, né? Então, a CIPA não é só a prevenção mais de acidentes, né, é prevenção de acidentes e de assédio, né? Então, traz obrigações como estabelecer regras de conduta, fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, etc. Para terminar, finalmente, estourando o meu tempo, eu não vou ler todo. É que essa letra é muito interessante, né? Da música Respeita, da Ana Canhas. Só vou ler um trecho aqui. Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada. Mas a luz não se apaga. Digo o que sinto, ninguém me cala. Ela vai, ela vem. Meu corpo, minha lei. Não, estou por aí, mas não estou à toa. Respeita, respeita. Respeita as minas. Ponto. Muito obrigada. Agradeço à doutora Patrícia Maeda pela não apenas brilhante, mas inspiradora exposição. A sua própria pessoa já tem uma linguagem corporal que, junto com o conteúdo apresentado, deixa aqui também uma contribuição fantástica. E, com isto, apenas algumas considerações finais, já considerando os considerandos apresentados e considerando também o adiantado da hora. Eu destaquei no início que esse tema ele traz a riqueza peculiar do assédio, da violência, da Convenção 190 da OIT e da somatória de 2 visões. Uma visão internacional, uma visão de protagonistas, especialmente da história americana, que fizeram um papel transformador, que tiveram um papel transformador na própria cultura e na sociedade americana. A seu tempo, trouxeram exemplos que foram transformadores não apenas para aquelas pessoas que ali tocaram aquela realidade, mas que deixaram para o mundo elementos contributivos. E ainda que, professora Christine, nós tenhamos uma sociedade que é feita de lutas, de conflitos e não sei o quanto de evolução. Mas fato é que, quando nós olhamos para a história com essa perspectiva de concretude transformadora, é possível prosseguir acreditando e fazendo a diferença. Então, é essa a contribuição fantástica que a professora Christine nos deixa. E a juíza Patrícia nos traz aqui a riqueza da Convenção 190 da OIT. Essa convenção, olhando um pouquinho para ela, tem 4 pilares, e a juíza Patrícia falou da questão dos considerandos. Cada texto normativo tem nos considerandos uma base principiológica. Não é possível analisar nenhum texto, e os normativos brasileiros, professora Christine, eles são riquíssimos de elementos contributivos de uma sociedade aprimorada. Tem os considerandos aonde se encontram as premissas que esta resolução, que este normativo pretende. Muito bem, a Convenção 190 da OIT, a doutora Patrícia aqui já bem destacou, mas eu não poderia deixar de aqui apontar, registrados 4 elementos que são aqueles, a meu ver, os mais importantes. O primeiro é esclarecer o que deve ser entendido por violência e assédio no mundo do trabalho. Sem a conceituação,
e aqui a professora Kristen foi pródiga no início da sua fala, em apresentar a conceituação, não por acaso, professora que é com todo o conteúdo de sala de aula e de apresentação de temas sensíveis, como fez, traz na conceituação a compreensão da temática, e é disso que trata a Convenção 190 da OIT. Por sua vez, os seus dois eixos, as suas pernas de inserção, aonde estão eles? Estão nas pessoas do mundo do trabalho. Quem são as pessoas do mundo do trabalho? São todas as pessoas do mundo do trabalho, e isso é fantástico. E, por sua vez, a outra parcela, a sua interface, são todos os setores da economia. Temos um todas e um todos, ao encontro de um resultado. Por último, uma campanha global. A campanha global tem um efeito de visibilidade e de abertura, alargamento e eliminação de fronteiras. E também é disso que trata a Convenção 190 da OIT, é da eliminação de fronteiras. Por último, uma contribuição nossa, que nós gostaríamos aqui de deixar para a professora Kristen, que destacou um tema, aqui en passant, que eu reputo, professora, dos mais importantes. A professora referiu-se a políticas pequenas, políticas micro. De que está na tradução brasileira, professora, a tratar disso, e nós temos um riquíssimo trabalho sobre isso no Brasil. Traduzimos internamente, internalizamos como políticas públicas judiciárias. A rigor, o Poder Judiciário ele tem na sua atuação a entrega da prestação jurisdicional. Todos aqui somos operadores dele, direta ou indiretamente. Cada pessoa que está aqui sentado nesta plateia, nos ouvindo, e nós aqui a esta mesa, somos reciprocamente operadores do direito enquanto entrega da prestação jurisdicional. Pois bem, uma parte é disso que estamos falando. Mas a grande parte não é disso que estamos falando. Do que falava a professora? Do efeito transformador através de micropolíticas, ou, nesse caso, as nossas institucionais políticas públicas do Poder Judiciário. E o Tribunal Superior do Trabalho, no ano passado, em 8 de março de 2022, portanto, constituiu, por intermédio da presidência do TST, e também da Escola Judicial ENAMAT, destacado aqui a importância das escolas judiciais. Eu sou paranaense e sempre faço uma referência a um paranaense. Está aqui o doutor Aramis, desembargador, que é do Tribunal do Trabalho do Paraná, meu tribunal de origem, tem um belíssimo trabalho sobre isso, que também tem uma interface do Observatório Excelências Femininas do Paraná. E aqui fecho parênteses para voltar ao que me referia. O TST tem, na sua política pública institucional, o recém-criado Observatório Excelências Femininas. Por que esse termo? Porque ele refere à nomenclatura das magistradas, juízas mulheres, enquanto femininas, a questão de gênero a nós destacadas, né? Como revela essa mesa, como revela todo um trabalho amplo que tem sido feito nesse sentido. O Observatório, no ano passado, ele fez um livro denominado Mulheres na Justiça do Trabalho, 80 anos em perspectiva, e desse livro gostaria de deixar um exemplar. É um livro contributivo de histórias transformadoras, de estudos importantes e de algo que eu reputo fundamental, da pesquisa. Tem também uma pesquisa da participação das mulheres ao longo dos 80 anos, e é só o primeiro ano da versão do Observatório, com outras atuações que seguem. Nesse livro tem artigos da doutora Luciana Maeda, da doutora Luciana Conforti, que também é nossa coautora, e das doutoras Ana Paula Saladini, e também aqui a já cantada e decantada Vanessa Caram, com o papel que teve na questão do protocolo de gênero. Então, com isso, talvez seja aqui a nossa gota d'água no oceano transformador, nesse tema tão importante que nós estamos falando, em que o TST é um protagonista importante.
E assim eu fecho essa primeira parte dos trabalhos da tarde, deixando aqui essas valiosas contribuições. E a todos que compareceram e acompanham esse seminário, expresso, em nome da sua organização, o nosso profundo agradecimento. Com isso, devolvo a palavra ao cerimonial. Neste momento, será feita a entrega dos certificados às painelistas. Com a devida autorização, agradecemos, em nome da organização, a participação de Sua Excelência, a senhora ministra Morgana de Almeida Richa. Neste momento, desface a mesa referente a este terceiro painel. Agradecemos a todos pela rica presença. Teremos um intervalo e retornaremos às 16 horas para o quarto e último painel do primeiro dia de seminário.